caso, eu estou vendo aqui, ó, ele só um selfie aqui para divulgar o trabalho dele, vai filmar ele próprio aqui, só para daqui a pouco vocês não acharem que estão sendo filmados com os doutores, isso não vai ser permitido. O doutor sabe disso, tem que fazer o possível ver daqui que ele está filmando a si próprio aqui, só para divulgar o trabalho dele, de advocacia, isso que eu ofereci. E então, retomando, vou passar a palavra para a defesa, hoje exercido aqui pelo Dr. Marcelo Gonçalves de Andrade, Dr. Luana Teixeira Xavier. O Marcelo lembrava da fisionomia dele aí, ele confirmou que nós já fizemos um júri junto em Porto Alegre, faz muitos anos isso. Nós então nos reencontramos agora aqui. Fica a minha saudação também saudação pessoal e também a instituição da advocacia, né, que tem todo o nosso respeito. O senhor, então, também, doutora Luana, e eu lhe passo a palavra para as considerações da defesa. Obrigado, doutor. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito deste Tribunal do Júri, doutor Maurício Ramírez, é uma honra incomensurável para este aprendiz de advogado estar trabalhando hoje aqui no Tribunal do Povo sob a batuta da Vossa Excelência. O senhor, em Porto Alegre, realmente nós atuamos em um júri que o senhor conduziu os trabalhos da maneira mais tranquila, totalmente imparcial, respeitando a Constituição Federal, e é isso que importa. O senhor acho que não é titular aqui da comarca de Eldorado, mas infelizmente, né, porque Eldorado teria um juiz efetivamente comprometido com a Constituição Federal. Então, receba deste aprendiz de advogado todo o respeito e consideração e carinho. Obrigado. Excelentíssima senhora doutora promotora de justiça, Anita Spaz Cunha, também é uma honra para esse advogado aqui ter Vossa Excelência como parte ex-adversa hoje neste caso aqui. A senhora desfilou aqui uma acusação firme, forte, mas com um detalhe muito importante para a defesa e para a advocacia: não desrespeitosa com a figura do acusado. Isso é muito, para mim, pessoalmente importante, muito louvável. Eu que tenho alguns anos, né, no Tribunal do Júri. Então, e Eldorado do Sul realmente está bem representado com uma promotora aguerrida e firme nas convicções. Posso não concordar com quase nada que a senhora trouxe aqui hoje para os jurados, mas, né, receba o respeito e a admiração da advocacia desse advogado. Saúdo também a minha colega, a doutora Luana, que de longa data nós atuamos juntos, trabalhamos juntos já em alguns processos, né? Sempre tem uma alegria, uma honra, né, doutora, trabalhar contigo pela dedicação, pela competência, porque o Tribunal do Júri, existem advogados que não atuam ou que têm receio de atuar, e tu sempre demonstrou coragem e firmeza para atuar nesses casos aí. Então, recebo também a saudação de advogado. Eu saúdo também os serventuários da Justiça, oficial de Justiça, né, a equipe do doutor Ramírez também aqui, que trabalham no fórum, recebo desse advogado a saudação. Saúdo também a figura do Rafael. Rafael, quero que tu saiba que eu vou fazer de tudo aqui hoje para te ser absolvido. Tá? Pode ter certeza absoluta que da minha parte não vai faltar firmeza, não vai faltar garra e determinação, e usar todo o meu conhecimento, tudo, para te sair absolvido daqui. Se tu não sair absolvido, tu tenha uma condenação justa. Mas eu acredito na tua absolvição. Acredito demais na tua absolvição. Então eu te agradeço a confiança também. Saúdo os familiares do acusado também, do Rafael, né? Que hoje particularmente se confunde um pouco com da vítima e o réu, mas eu saúdo e também digo para ele, independente do que acontecer hoje, não abandonem, né, ele. Né? Tem até uma música dos Racionais MCs que diz:
Nada deixa o homem mais doente que o abandono dos parentes. Então, continue com ele. Tá? Da mesma forma, eu saúdo também a vítima, Adriano, a Daniela. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a defesa, eu estou aqui hoje atuando por Rafael, defendendo a pessoa dele, entendeu? Não os fatos. O advogado criminalista não defende fatos. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui hoje para defender fatos, o que aconteceu, entendeu? Não estou. Eu estou aqui para defender a figura dele, para rebater o que o Ministério Público, que a promotora brilhantemente trouxe aqui. É só para parar as arestas. Muitas coisas que a promotora falou e o que aconteceu de fato, eu não discordo. Eu não discordo. Então eu quero que vocês entendam que eu não tenho nada pessoal contra o Adriano, nada pessoal contra a Daniela, que não disse, vocês são da mesma família. Na verdade é a mesma família, vocês nunca podem fugir disso. E digo mais, ainda bem que a gente está com uma vítima, a gente tem uma tentativa, e tem a vítima aqui, está o Adriano aqui. Não aconteceu coisa pior, ainda bem. Então eu quero deixar bem claro para vocês que esse é um tipo de plenário do júri que não precisa um clima bélico, não precisa uma guerra, não precisa disso daí. Entendeu? É só eu estou fazendo a minha parte como advogado e, que nem eu disse, tirar os excessos que tem a acusação. Tirar esses excessos, é só essa a minha função. Então receba também o meu respeito e admiração. Saúdo também a plateia que está aqui no plenário. E por último, saúdo os jurados, vossas excelências. Vossas excelências hoje têm um papel muito importante, muito importante. A função do jurado, a função de julgar é muito importante. Vossas excelências podem não ter noção, mas o poder que vocês têm hoje é incomensurável. Vocês hoje são os juízes de fato e de direito desta causa aqui, de tudo que está acontecendo. São as pessoas mais importantes, sem hipocrisia, nada, deste tribunal hoje. Eu costumo dizer sempre para os meus clientes quando vão no escritório, eu preciso convencer 4 dos jurados que estão ali. Se convencer mais, é melhor, mas eu preciso só 4. Há quem diga também que precisa convencer o juiz, 5 mais 1. No caso de eventual condenação, a pena não ser tão alta. E vossas excelências, hoje pela manhã, fizeram um juramento muito importante também, que está no artigo 472 do Código de Processo Penal, que vão julgar de acordo com vossas consciências e os ditames da justiça esta causa. Esta causa que está sendo debatida, do fato que aconteceu absurdamente há quase 11 anos atrás. 11 anos atrás. Então eu peço para vossas excelências julgarem hoje de acordo com a consciência de cada um. Quando chegar em casa hoje e os familiares perguntarem para vocês, já que vocês passaram hoje o dia inteiro, ficaram sem celular, sem acesso, eu estava lá no fórum e eu fiz justiça, condenando ou absolvendo. E vocês têm que dormir. A única satisfação que vocês têm que dar hoje é para a consciência de cada um. De chegar em casa, dormir, na hora de dormir, botar a cabeça no travesseiro e ter a consciência que o papel foi cumprido. Absolvendo ou condenando o Rafael. Adentrando no processo, na defesa do Rafael, efetivamente, eu vou tentar não ler para vossas excelências, para não cansá-los, depoimentos, né? Eu vou tentar fazer isso, tá? Vou tentar fazer, vou ser bem didático também para vossas excelências entenderem e ver qual é o papel da defesa aqui. Porque muitas questões, muitos termos técnicos, vocês não têm que dar muita atenção ali para algumas palavras, mas vocês têm que entender o contexto, o que a defesa quer passar com isso daí. Tá? A tese principal da defesa
no caso do Rafael, é a legítima defesa. Por que eu trago a tese da legítima defesa? Porque é uma questão de manual, de faculdade, o que aconteceu. É uma legítima defesa clássica que se fala. Tem um artigo 25. Os termos do artigo 25. O artigo 25 do Código Penal traz a legítima defesa. Artigo 25 do Código Penal. Age em legítima defesa quem repele injusta agressão, atual ou iminente, utilizando moderadamente os meios necessários. Eu vou explicar para vossas excelências de uma maneira didática e simples. Não vou querer aqui dar aula de direito penal e de processo penal. A agressão era injusta. Era injusta. Era injusta. Vossas excelências percebam a situação. Uma pessoa está em casa, em repouso, descansando, porque passou o dia inteiro com algum problema de saúde, que mais tarde ele foi perceber que era muito grave o problema que ele tinha, porque nesse dia 12, quando ele foi fazer os exames no posto de saúde, ele descobriu que ele tinha um rim. Por isso as dores que ele tinha, insuportável, e a febre. Ele foi fazer, depois dos exames, foi descobrir que ele tem um rim só. Foi nesse dia que ele descobriu. Foi nesse dia. Ele estava em casa descansando, com febre, e à base de remédios. Aí muitos de vocês podem pensar assim, pô, mas por que a defesa trouxe 3 dias antes esses atestados? Por que não trouxeram antes esses atestados? Sabe por quê? Porque eu não era advogado do réu e nem a doutora Luana. A gente assumiu esse processo há 1 mês atrás. Porque o advogado anterior estava atuando e ele foi suspenso pela OAB porque ele não poderia atuar. Ele passou num concurso público e estava advogando. Então a gente não tinha essas informações. Eu fui conhecer o Rafael 1 semana antes desse julho aqui. E imediatamente, quando ele trouxe essa informação, eu estava doente, cara, eu estava em casa descansando. Eles foram lá me incomodar, me encher o saco. Eu estava em casa descansando. Eu disse, Tchê, tu tem que ter prova disso. Que prova tu tem disso? É testemunhal, a gente que viu. Ele disse, não, eu tenho as receitas, eu tenho o laudo, eu tenho lá um documento que eu estava em casa, ruim. Então eu disse, me traz isso aí. Para ontem que eu vou juntar isso no processo. Para nós provar, para mostrar para os jurados isso. Porque, embora no processo penal, no tribunal do júri, quem alega que deve provar, que é o Ministério Público, a doutora promotora, que tem que provar que o Rafael queria matar o Adriano, que odiava o Adriano, que tinha intenção de matar o Adriano, queria matar o Adriano. A promotora que tem que provar e trazer aqui para vossas excelências. Mas não. O que a defesa fez diante de uma prova documental? Eu disse, não traz essa prova aqui. Vamos trazer isso aqui no processo. Isso é importante. Porque também era muito fácil a defesa vir aqui. O Rafael tá doente, ele tem um rim só, e no dia do fato, logo no dia do fato, ele estava mal. E aí é querer, de alguma maneira, meio que debochar da inteligência de vossa excelência. Sabe assim, cadê a prova? Onde é que está isso daí? Como é que nós vamos provar isso? Então essa prova documental veio no momento certo. Não era estratégia da defesa, não era nada. Eu não vim... Outra coisa, eu não vim também aqui, nesse processo, nesse caso, querer agradar ninguém. Eu não vim aqui querer agradar ninguém, entendeu? É fazer a defesa do rapaz e mostrar para vossas excelências os excessos que tem ali e a intenção dele, que nunca foi de matar o Adriano. Nunca foi. Ele foi efetivamente se defender. É uma pena até que não tenha na casa dele uma câmera, né? Uma câmera se estivesse ou na rua, se algum ambiente estivesse para buscar alguma imagem, para ver como é que foi essa dinâmica, foi a briga, se tivesse como. Que muitas vezes acontece em Porto Alegre, em outras regiões, né? Até isso, a defesa poderia vir aqui também e criticar esse inquérito policial que a polícia fez. Mas eu não vou fazer isso. Não é o objetivo central.
Mas eu poderia muito bem vir aqui e destruir esse inquérito que foi feito. Isso aqui é ridículo. É ridículo um inquérito desse. Eles ouviram 1, 2, 3 pessoas e na cabeça dizem, ó, está configurada aqui uma agressão e é uma tentativa de homicídio. Toque isso aí adiante, toque isso aí adiante. Aí eu pergunto para vossas excelências, nem a vítima foi ouvida na polícia. A vítima estava internada, né, doutor? Ele ficou 3 dias, ele ficou 4 dias internado. Foi E aí ouviram as suas testemunhas 2 dias, 3 dias depois, na mesma época ali. Ele ficou 4 dias, o laudo diz que ele ficou 4 dias internado. Ele disse que ficou 8, mas o laudo diz 4. Mas eu não vou também, tá isso. A vítima principal que né, não foi ouvida na polícia. A polícia não ouviu, não. Teve a informação ali que a Salete deu no Rafael. Tipo, tinha alguma coisa do Rafael. Pergunto para vossas excelências, por que a Salete não foi ouvida também na fase lá judicial, lá na policial? Não ouviram, não quiseram ouvir. Por que não quiseram ouvir? Porque daí ia quebrar esse indiciamento do Rafael. Porque daí dizia assim, olha, ela veio aqui e disse que bateu nele. E ele foi se defender. Vocês percebem? Isso aqui é legítima defesa. Isso é legítima defesa. Tem a questão central também nesse ponto, que a doutora promotora trouxe muito bem e que eu fiz de propósito quando disse para o Rafael. Tu agiu com algum excesso? Pode ter agido com algum excesso, sim. Agora eu peço que vossas excelências prestem bem atenção. Este excesso que o Rafael possivelmente teve é um excesso exculpante. O que é o excesso exculpante? Eu vou explicar para vossas excelências. A pessoa agiu em legítima defesa. A agressão era injusta? Era. Conforme depoimentos, a defesa entende que a agressão era injusta. Se a Lucia ouviu falar, que ela não viu, que a Daniela começou as agressões, que foi o Adriano que deu o primeiro soco, isso com o depoimento da Stephanie e também do Rafael. Tem a prova testemunhal. Eu não estava lá no dia do fato, a doutora Luana não estava, o doutor Maurício não estava, a doutora Anitta não estava no dia do fato, não estava lá. Eram eles que estavam. E deram o depoimento aqui. Essa agressão era atual ou iminente? Sim, era. Era atual ou iminente. Aqui veio o ponto central. Uso moderado dos meios disponíveis. Uso moderado dos meios disponíveis. Os meios disponíveis é o que a pessoa tem na hora. Eu lembro que o professor na faculdade dizia assim, se o cara vai se defender e tem uma bazuca com ele, vai dar um tiro de bazuca na pessoa que está vindo agredir. É os meios necessários e o uso moderado. O que o Rafael pegou para se defender e teve foi a faca. Foi a faca. Ele poderia realmente ter dado uma facada para se defender, ter cessado a agressão. Ter cessado a agressão. Deu uma ali, deu. Mas, ele, na hora do medo, do pavor, do sangue fervendo, que até as palavras que a Daniela usou no depoimento de juízo, o sangue ferve, entendeu? O sangue. Ele foi se defender e deu mais de uma. Um laudo pericial aqui, que é uma questão de interpretação. A defesa entende que foram 3. Foram 3 facadas, não 5. Que nem a promotora disse para vossas excelências. Não é eu que estou inventando isso, tá? É o laudo pericial. Que esse aqui eu vou ler, esse é importante. Tem que usar óculos, senão... A agressão com arma branca em 12 de agosto de 2015. Descrição. Ficou internado no hospital pronto-socorro durante 4 dias. 4 dias.
submetido a laparotomia, frenorrafia esquerda, enterorrafia e drenagem pleural. Ao exame, cicatriz cirúrgica mediana medindo 280 milímetros por 5 milímetros, com pontas de sutura. Aí o laudo diz aqui, 3 feridas com pontas de sutura no abdômen. 3 feridas com pontas de sutura no abdômen, medindo 40 milímetros por 5 milímetros, no tórax, medindo 30 milímetros por 5 milímetros, e axila, medindo 20 milímetros por 5 milímetros, dreno de tórax. Feridas com pontos de sutura em região infraescapular. Esquerda, medindo 70 milímetros por 5 milímetros. Isso aqui é o laudo que diz. Tudo bem, vocês vão dizer, que a doutora muito bem falou, tá, e aí foi 5, foi 3, ele deu mais de uma, teve um excesso, teve esse excesso. Eu não estou discutindo o que teve um excesso, mas é um excesso exculpante. O que é um excesso exculpante? Exclui a culpa. Exclui a culpa. Excesso exculpante. É uma legítima defesa com um excesso exculpante. Essa é a primeira tese, a primeira questão da linha defensiva que vossas excelências vão responder. E também pelo fato, só um adendo, Pode falar. também pelo fato de que a vítima, Adriano, tem 1,80, como ele informou para os senhores, e o Rafael tem 1,55. E no momento em que uma pessoa de 1,80, com a agressividade que ele estava, da forma que ele chegou junto ao Rafael, fez com que o Rafael agisse para cessar aquele ataque que ele estava sofrendo. Tanto que o próprio Adriano confirmou que ele caiu no chão. E no momento que ele caiu no chão, a única saída que ele teve foi pegar a faca e reagir às agressões que estava sofrendo. E outra situação, da mesma forma que estavam ocorrendo as agressões, as outras 2 possíveis facadas foi em decorrência das agressões que ainda estavam continuando contra o Rafael. Porque as posições aonde foram os ferimentos demonstram que a vítima estava atacando ele, sim. Porque no momento em que ele vai desferir um soco, uma facada aqui, no momento que ele foi desferir outra facada aqui. Para vocês mais ou menos entenderem o que descreve o laudo pericial. A doutora promotora disse na fala dela que ela atua por ser uma promotora de justiça, não promotora de acusação, para promover aqui a justiça. Realmente, eu acredito nisso. Mas vossas excelências não queiram, parece que estão tentando transformar aquele rapaz ali num monstro, num assassino contumaz, uma pessoa de índole mal, de índole má, uma pessoa ruim, que deseja o mal do outro. Ele é um rapaz simples, rapaz do campo, trabalhador. Isso foi uma briga de família. Quantos de vossas excelências já não passaram por uma discussão acalorada na família? Só que nesse caso aqui, ultrapassou o bom senso, o equilíbrio. E chegou nessas vias de fato aqui. Mas de maneira bem clara, bem serena. Não queiram transformar aquele rapaz ali num monstro. Não, isso daí não. Aí vão dizer, mas a pena dele é homicídio tentado, só que é qualificado, porque tem uma qualificadora. Aí se pega a pena dele, não vai ser muito alta, não. Não é, isso não é fazer justiça. Vão ficar um dia no presídio para ver o que é. Vai destruir daí a vida do rapaz. E sabe o que me toca também nisso? É o tempo. 11 anos quase se passaram desse fato aí. 11 anos. Se o Rafael fosse um monstro, fosse uma pessoa ruim,
de índole mais ruim que nem trouxeram aqui os antecedentes dele, ele já teria preso, ou teria a vida dele dado outro caminho. Tentar querer matar uma pessoa é muito forte. É muito forte. Tu ter o ânimo, porque existe o ânimo necante, que é o dolo de querer matar uma pessoa. E o Rafael não teve isso. Tanto que falou-se muito aqui, não, é a tentativa, porque foi por circunstâncias alheias à sua vontade que ele não faleceu. Tudo bem, realmente concordo, na letra fria da lei ali, por circunstâncias alheias à sua vontade. O Adriano, ainda bem, graças a Deus, que não faleceu, que foi levado rápido para o pronto-socorro. Mas eu digo para vossas excelências, com a maior tranquilidade e com toda certeza, para vossas excelências ficarem refletindo. Se o Rafael quisesse matar o Adriano, ele não teria condições de matar. Se ele quisesse matar, ele não poderia ter matado. Foi ele que cessou as agressões. Mas o senhor disse antes que a Salete que tinha intervindo agora, eu não entendi, doutor. Salete? Isso não foi o senhor que falou que A era? Salete chegou depois, doutora. Não. A Salete, segundo a informação do Rafael, ele parou com a agressão e a Salete veio depois e agrediu ele. O que eu entendi dos fatos ali que ele falou, ele deu as facadas para se defender e parou. Foi uma desistência dele voluntária, porque da situação que foi trazida, ele poderia ter continuado, ou mais ainda, se quisesse matar, dava no pescoço, porque ele tem 1,80 m, o Rafael 1,56 m, poderia ter dado aqui, ó. Entendeu? É muito subjetivo. Então, eu acredito que se o Rafael quisesse realmente ferir, agredir de maneira cruel, ele teria feito outra coisa, teria continuado com as facadas. Então o senhor está alegando só para o efeito do registro na ata, também da desistência voluntária. Então, Desistência voluntária, Está junto com a Fica junto com a negativa da tentativa. a desistência voluntária dele. Mas não gera quesito, doutor, é só... Sim, só para registrar na componente de forma mais tarde. O que deve sair do veredito de vossas excelências hoje não é vingança, não é vingança. Não é vingança. Até porque, eu comentando com a minha colega, até com o doutor promotor, esse delito que nós estamos julgando hoje aqui é um fato que eu, sinceramente, me sinto mais à vontade para trabalhar com vossas excelências, porque o Rafael não é de facção, não é uma briga de facção, não é uma execução, não tem um tráfico envolvido, não tem algo assim de enorme gravidade que envolveu o nome do Rafael e está sendo julgado hoje aqui. Esse delito aqui de hoje são fatos que no júri, principalmente, eu falo isso porque eu tive, vocês não sei se conhecem ou não, mas eu tive a oportunidade, a honra, o prazer de conviver um pouquinho com Oswaldo Delia Pires, um dos maiores tribunos do Brasil. E na época dele, os júris que aconteciam, que ele atuava, eram justamente esses casos aqui: briga de família, era traição, era o júri do corno, e era briga de família, disputa. E foi justamente esse caso aqui de hoje. Eu costumava sempre, eu costumo, às vezes, quando eu faço júri, chamar vossas excelências pelo nome. Até que certa feita em Porto Alegre, uma jurada chamou o oficial de justiça e disse: não diz o meu nome porque isso aí é facção. Tu está defendendo os bala, o antibala, os mano. Eles vão gravar meu nome e depois vão ir atrás. Nunca mais falei nome de nenhum jurado. Nenhum jurado, nunca mais eu falei. Mas é muito diferente do delito de hoje. Poderia muito bem chamar vossas excelências pelo nome, mas não faço isso. Inclusive tem até um jurado que é o nome do meu pai. E meu pai eu não quero falar porque senão me emociono.
Mas enfim, o nome do meu pai é Abrão. Tem um jurado com o nome de Abrão. Outra questão muito importante neste julgamento, que Vossas Excelências vão ser perguntado, é a questão da motivação deste crime aí. Por que isso daí é importante? Porque isso aí aumenta a pena, né? Por esse motivo fútil aí. A defesa entende que esse motivo não era um motivo fútil, um motivo qualquer. Aí a gente pode trazer vários exemplos para Vossas Excelências, vários exemplos, né? Um motivo fútil que eu posso dar, para vocês entenderem muito bem, por exemplo, é um gremista, um colorado discutindo, e daí o colorado dá um guspe na cara do gremista, e o gremista pega um 38 e descarrega no colorado e mata. Isso é um motivo fútil. Uma briga, uma discussão de futebol ali. Um exemplo bem simples, né? Matar por um motivo fútil. Isso aí é uma futilidade. A defesa entende que agora, no caso do Rafael, não tem esse motivo, e o motivo não é fútil. Por quê? Estava relacionado à casa, à residência que o Rafael morava com a esposa dele. E que logo depois, acho que um ano depois, eles vieram ter um filho. Então, percebam que a discussão, a briga, tudo que envolveu, não era uma questão fútil, meramente fútil, uma futilidade. Não, estava sendo discutido ali o teto, a residência onde ele morava. E como eu disse para Vossas Excelências, isso tudo gerou as vias de fato, não porque o Rafael quis agredir. Ele estava se defendendo. E a motivação disso tudo foi querer a venda da casa. Foi a venda da casa. Poderíamos até entrar numa discussão, uma questão de prova. Não, mas quem é que queria realmente? Se foi a Daniela que forçou? Não, será que foi o pai dele? Foi por intermédio da mãe que queria também vender a casa para ficar com a parte dela. Então a motivação deste fato que o Rafael foi se defender não é fútil. Não é fútil. No tocante às provas testemunhais, para não deixar dúvidas, né? A Lucy, quando veio dar o depoimento dela aqui, ela menciona que o Rafael estava sendo agredido, que foi agredido e foi se defender. Foi se defender tranquilamente. E esse depoimento dela é importante, mesmo ela tendo chegado depois ali, que recebeu a ligação e não viu. Porque ela disse a mesma coisa na polícia. Tá? O fato ocorreu dia 12 de agosto de 2015. E no dia 14, 2 dias depois, ela foi na delegacia da versão dela, a Lucy. O que eu quero mostrar para Vossas Excelências é a verossimilhança, é a coerência que ela trouxe aqui hoje e que ela falou lá atrás. O que ela disse na polícia no dia? Que ela estava muito nervosa, dizendo que Daniela, irmã de Rafael, e seu companheiro Adriano estariam tentando invadir a casa do casal para agredir Rafael. Que a depoente, por morar próxima, foi até o local e, ao chegar, avistou Daniela transtornada, gritando e agredindo Rafael.
dizendo-lhe que era para eles deixarem a casa onde residem, que a depoente interviu tentando impedir que Daniela agredisse o irmão, que Daniela estava grávida e se desvencilhou-se e partiu para agredir Rafael com tapas e socos, que logo após Adriano também passou a agredir Rafael, estimulados por José Carlos, que gritava: tire esse vagabundo daí. Que ficou uma briga generalizada. Em um determinado momento, quando Adriano foi agredir Rafael, o derrubou próximo da mesa de forno micro-ondas. Rafael, ao levantar, pegou uma faca que estava na mesa e atingiu Adriano, ferindo, vindo a depoente perceber e prestar socorro. Aqui foi o mesmo depoimento que ela deu hoje aqui. O mesmo depoimento. Da mesma maneira foi a Stephanie, que era companheira do Rafael na época. Veio aqui e prestou um depoimento exatamente igual, porque foi no dia 14 de agosto de 2015. Que Rafael abriu a porta e Daniela, ao vê-lo, avançou sobre ele, passando a agredi-lo com tapas e socos. Que Rafael somente se defendia, visto que Daniela estava grávida, tentando empurrá-la para fora de casa. Que Adriano, companheiro de Daniela, vendo Rafael empurrá-la para fora de casa, passou a dar socos no rosto de Rafael e veio a cair no chão várias vezes, continuando a ser agredido pelo casal. Que em uma das vezes que Rafael caiu no chão próximo ao balcão do micro-ondas, ao levantar-se pegou uma faca de cozinha que estava sobre o balcão. E no momento em que Adriano foi agredir Rafael, ele atingiu com uma faca, ferindo no tórax. Que mesmo após Adriano ser ferido, Daniela continuou agredindo Rafael. Que durante a briga, a tia de Rafael, de nome Salete, chegou no local e também passou a agredir Rafael. A mesma coisa que a Stephanie veio e falou hoje aqui. A mesma coisa. Isso há 2 dias depois do delito. A questão da prova testemunhal para a defesa está bem resolvida com esses depoimentos. A questão é essa que o Rafael tinha dito: vão matar tu e a tua cria. Isso aí só foi a vítima que falou e foi a sua companheira. Não me recordo ter visto aqui outra pessoa que ter dito isso, ter visto ele falar isso. Não tem isso daí. Até porque na época o Rafael não era pai, foi isso depois. A gente disse: não, jamais que ela está falando isso daí. Inclusive, quando ele foi no meu escritório, ele chegou a mencionar: não, eu tenho uma sobrinha. A sobrinha é eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha. A filha dele veio nascer depois. Então é aquilo que eu digo para vossas excelências: não queiram fazer do Rafael um monstro que estão querendo fazer. Não tem um histórico, ele não tem um histórico de violência organizada antes do fato, né? Não tem. O que a doutora promotora trouxe aqui foi algo que ocorreu na vida dele depois do fato. Depois do fato. E são antecedentes policiais, não são antecedentes criminais, ele não tem condenação. Ele é primário. Ele é primário. E vossas excelências aqui, eu volto a dizer, vossas excelências aqui na manhã de hoje fizeram um juramento que iam julgar este processo aqui. O doutor juiz não disse: vocês vão julgar aqui a pessoa do Rafael, vão julgar aqui a personalidade do Rafael, vamos julgar aqui o que ele queria. Não. Primeiro que vocês não são psicólogos para julgar a personalidade de ninguém. E outra coisa que não está em jogo isso. O que está em jogo hoje é o fato. É o fato que aconteceu no dia 12 de agosto de 2015. É isso que está em julgamento hoje. Não a vida, o passado do Rafael, a vida a posteriori dele, que ele cometeu. Não, isso daí não. Porque o nome disso até é direito penal do autor, não do fato. Isso é muito antigo. É muito antigo isso. Sabe o que acontece? Eu não estou dizendo que é o caso de hoje, tá?
A doutora promotora não vai me interpretar mal. Não estou dizendo que é o caso de hoje, tá? Mas muitas vezes, o que os promotores eles usam? Os antecedentes do réu. Como o processo não tem prova nenhuma, ou a prova é muito fraca, uma prova muito fraca, sem fundamento, eles começam a atacar daí o passado do réu, trazendo os antecedentes dele. Ó, tá aqui, ó, ele cometeu isso lá e fez isso, então, ó, pode ser que ele tenha. Quando eles não têm nenhuma prova, nada, eles começam a trazer. Vossas excelências não tem que julgar a vida dele e o passado dele. É o fato de hoje, é o fato que aconteceu. Isso é muito importante. É muito importante. Porque os próximos anos da vida do Rafael estão na mão de vossas excelências. Hoje aqui. E vou dizer uma coisa. Se faz justiça condenando, se faz justiça condenando também. Mas se faz justiça absolvendo. Se faz também justiça absolvendo. Vossas excelências podem entenderem que houve de fato essa legítima defesa. Que ele foi se defender, que ele não foi agredir. Existe um procurador do Ministério Público aposentado, que é o professor Lênin Streck, que escreveu um livro sobre essa questão aí do direito penal do autor e do fato. E aqui ele destrói essa figura aí do direito penal do autor. E veja que é um promotor, ele foi colega da doutora promotora, um promotor de justiça, escreveu um livro, tem um capítulo inteiro aqui falando dessa questão aí. Que deve ter julgado o fato, não a vida do réu, não a conduta dele. Foi minha atuação nesse sentido, inclusive. Mas trouxe ali os... Como contextualização Boletim apenas, mas eu de frisei que ocorrência. não são Boletim antecedentes. de ocorrência não Quem- são antecedentes. Inclusive, quem disse para os jurados que deveria julgar a pessoa dele foi o senhor, que falou que não ia hoje falar do fato, que fala da pessoa, defender a pessoa dele. Eu analisei os fatos. Sim, não, doutora, sim, não, isso eu entendi. Eu também trouxe os fatos. Só que qual é o motivo, então, de trazer os antecedentes criminais dele para mostrar que ele mexe com faca, que ele trabalha no campo? Sim, são Isso não foi nunca... São boletins de ocorrência, totalmente diferente, porque o Rafael é tecnicamente primário. Sim, eu inclusive disse isso para os jurados. É, o boletim... Ele nunca foi condenado. É que existem boletins de existem antecedentes criminais e policiais, né? Os policiais do registro na polícia. Eu tenho boletim policiais. Então, quando eu era jovem, eu briguei num Grenal e aí fui para na polícia, fizeram lá um BO lá e ficou registrado. Entendeu? Perdi uns documentos numa festa, uma vez ficou registrado, os antecedentes policiais ficam lá, né? E os criminais são outros. Né? Então o Rafael ele é primário, tecnicamente ele é primário. Né? Uma questão que eu quero voltar com vocês, que é referente à legítima defesa no excesso, tá? Ó, legítima defesa com excesso exculpante. O que é essa palavra exculpante? Uma palavra feia, uma palavra que, né, meio, que você não é usual, né? Quem não é da área do direito e não, a gente trabalha no júri e ouvir isso daí, exculpante, né? Exclui a culpa, tá? O que o crime, para realmente acontecer um crime, tá? Tem que ter 3 elementos: fato típico, antijurídico e culpável, tá? O que tem neste caso de hoje aqui? O fato é típico, teve a facada. É antijurídico? Bom, a defesa entende que na primeira análise a legítima defesa afasta essa antijuridicidade. Para vocês entenderem, o Código Penal autoriza alguém a se defender, não necessariamente matar, que foi o caso do júri de hoje, mas o Código Penal autoriza a pessoa a se defender, que é a legítima defesa, afasta a antijuridicidade. Se vossas excelências entenderem assim, ó, não, ele se defendeu, mas ele teve um excesso. Ele poderia ter dado uma facada, né, no Adriano, mesmo que ele não tivesse visto, que ele disse que ele nem viu onde é que deu a facada. A própria vítima, o Adriano mesmo, disse que quando ele tomou, ele foi ver depois. E Adriano, eu já passei por isso. Eu me meti uma vez numa briga quando era menor, eu levei uma facada também, eu tenho uma cicatriz aqui. E eu fui perceber muito depois, quando um amigo meu disse, cara, tá saindo sangue aqui. Eu levantei e vi que tinha. O sangue tá ferve, tu não tem noção daquilo ali. Então,
se vossas excelências entenderem assim, ó, não, teve um excesso dele, ele poderia ter dado uma só e ter cessado, mas não, ele deu as 3. Aí que a defesa entra, que é o cerne de toda a defesa. É um excesso exculpante que exclui a culpa. E por que exclui a culpa? Eu vou agora mostrar para vossas excelências que através da doutrina, de livro. Porque pode entender assim, não, a defesa está tirando isso da onde? De Marte, da Lua, do que é isso daí? Exculpante, uma palavra que não é, não escutam isso daí todo dia e toda hora. Então eu vou trazer para vossas excelências através da doutrina, tá? De um doutrinador, que é juiz aposentado, não sei se é aposentado, Guilherme Souza Lute, foi o mesmo que até a promotora trouxe aqui, que ele explica mais ou menos o que é esse excesso exculpante, que é a legítima defesa com excesso exculpante. Traz aqui, ó, o excesso exculpante na legítima defesa. Trata-se de uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Ó, exclusão da culpabilidade. Não prevista expressamente em lei, como vimos defendendo na possibilidade do reconhecimento de excludentes supralegais. O excesso exculpante seria o decorrente do medo, surpresa ou perturbação de ânimo, fundamentadas na inexigibilidade de conduta diversa. O agente, ao se defender de um ataque inesperado e violento, aqui que entra o exculpante, ó. É aqui que entra o exculpante para vossas excelências entenderem esse termo aí que é horrível, tá? O agente, ao se defender de um ataque inesperado e violento, apavora-se, dispara o seu revólver mais vezes do que seria necessário para repelir o ataque, matando o agressor. Pode constituir-se uma hipótese de flagrante imprudência, embora justificada pela situação especial que passava o agente, por medo. É isso aí, por isso que eu quis trazer para vossas excelências a reação e o sentimento que o Rafael teve na hora. Foi do medo. Isso que exclui essa parte do excesso. Por isso que é exculpante, exclui a culpa. Que no medo, no pavor, ele foi se defender e deu mais de um. E a doutrina entende que nesse caso houve o excesso exculpante. Doutor, se o senhor me permite uma parte quando o senhor terminar, só para eu não precisar voltar em réplica, daí eu abordo essa questão. Pode falar, doutora, pode falar, tranquilo, eu não tenho problema nenhum com a parte, pode partir à vontade, não tem problema. Então, como eu trouxe para os senhores o excesso doloso e o excesso culposo, eu não falei do excesso exculpante, então, para eu não ter que voltar em réplica, falar por mais uma hora, eu pedi uma parte para o doutor. Assim eu posso trazer já agora a visão do Ministério Público e depois do doutor encerrar, a gente pode já partir para os votos. Qual que é a questão? Então, a doutrina, ela é bem tranquila em relação ao excesso doloso e culposo, sabe, mas está até previsto na lei. O excesso exculpante tem divergência. De todo modo, ainda que a gente admita, de fato, a doutrina majoritária admite que existe esse excesso exculpante. Ele é para uma situação que a gente chama de estado de necessidade. É quando a pessoa, era impossível que ela agisse de uma outra forma, era impossível que ela se controlasse. A própria leitura do doutor, ele trouxe ali que tem que ser por causa de uma situação inesperada. Vou dar um exemplo para os senhores de um caso que eu já vi de excesso exculpante, de uma pessoa que não sabia usar a arma, não sabia usar uma arma de fogo, mas ele tinha uma arma de fogo consigo porque estava sofrendo ameaças. E daí vem um agressor e chega no vidro do carro ameaçando. E dessa pessoa fecha os olhos e faz tá, assim, porque ela não sabia ela não tinha como se controlar, ela era pela imprevisibilidade da situação, ela age dessa forma. No caso concreto, o Ministério Público entende que ele não age com excesso exculpante, ou seja, esse excesso dele, do excesso de facadas,
não pode até ter decorrido da emoção dele, mas não é uma emoção tão grande a ponto de tirar dele o próprio autocontrole. Porque ele é uma pessoa que, como ele mesmo disse, trabalhava com isso, com facas, era uma pessoa da lida campeira, uma pessoa que sabia lidar com isso. Inclusive, a tese do Ministério Público, como já foi dito para os senhores, é de que ele estava já anteriormente com essa faca consigo, né, discordando da versão de que ele teria pego essa tese, mas que ele teria pego a faca do lado do micro-ondas. Mas ainda assim, o Ministério Público entende que não é excesso exculpante porque não tinha essa imprevisibilidade e que ele não tinha um pavor tão grande de morrer a ponto de que ele não tivesse como se controlar e tivesse agido por uma emoção desse tamanho. Ele não tinha, ainda que ele diga, ele é mais baixo e a vítima era mais alta que ele, a vítima, como foi demonstrado para os senhores, não era uma pessoa com nenhum histórico de agressão, não tinha por que ele imaginar que ele iria morrer naquela situação a ponto de ter que esfaquear uma pessoa com essa gravidade, nesses locais, por tantas vezes. Então, por isso, o Ministério Público entende que não é caso de excesso nem por culpa, muito menos desse excesso exculpante que tira qualquer responsabilidade, que é uma pessoa que não tinha como se controlar. Mas, enfim, a tese da defesa, a tese do Ministério Público faz parte dessa divergência. Vai caber aos senhores entender o que os senhores entendem que aconteceu no caso concreto. Se ele tinha como se controlar, se ele tinha outras possibilidades, ou se realmente a ação dele foi uma ação totalmente dominada pelo impulso, pela emoção. É isso, doutor. Tá, não, a doutora falou exatamente 3 minutos aí. E o seu tempo foi pausado lá, então... Não, tranquilo. Não foi gasto. Ah, não tem problema. Vamos lá. Eu não tenho nenhum problema com os apartes, intervenções do Ministério Público. Eu acho muito bom, muito salutar, porque embora hoje aqui é um fato triste, eu amo fazer isso aqui. Eu amo o Tribunal do Júri, eu amo fazer a defesa, eu amo estar do lado do acusado. Que nem o Carnelucci fala, o advogado está no último degrau, sentado no último degrau daquele que precisa, daquele que é escraçado, daquele que é humilhado muitas vezes. Eu amo estar aqui fazendo o Tribunal do Júri. E o Tribunal do Júri, para os que estão aqui fazendo pela primeira vez, sendo jurados, a beleza dele é isso daqui. É o Tribunal da dialética, dos debates, né? As ideias brigam, os homens não. Porque o Tribunal do Júri é isso. É a tese, a antítese, que é a nossa, e a síntese depois. E o que é a síntese? A síntese é o veredito que vossas excelências vão proferir no final. O que é o veredito? O verdadeiramente dito. Que vossas excelências podem ficar tranquilo que o voto é soberano e sigiloso. Ninguém vai saber como vocês votaram, né? É só sim e não, sim e não. Eu ia até fazer uma brincadeira com o doutor Maurício, ele não está agora aqui, que existe uma ministra, Denise Frossat, aposentada já dizia que o juiz togado ele tem uma pontinha de inveja dos jurados, porque ele não pode julgar esses casos aqui. Vossas excelências podem. O que o doutor vai fazer depois é só aplicar pena, uma eventual condenação, o que a defesa não quer nesse caso aqui. Mas, voltando aqui ao caso da legítima defesa no excesso exculpante, a defesa entende que há sim esse excesso exculpante por tudo que foi trazido, pela reação do Rafael, pelo medo, pelo pavor. A defesa entende que sim, ele estava nesse estado aí, que ele foi se defender e teve esse excesso exculpante. Isso exclui a culpa, diferentemente do que pensa o Ministério Público. E tá certo, faz parte do jogo processual. A denúncia fala que ele tentou matar, que não foi por circunstância alheia. A defesa entende que não teve isso daí. E vossas excelências vão avaliar. Existe um caso, que eu vou contar para vocês rapidamente, para vossas excelências entenderem que é possível uma absolvição, já teve várias, com base nesse excesso exculpante. E vossas excelências vão entender.
comentei antes, doutor Maurício, que tem uma fala da uma ministra, a Denise Flossar, antiga, que ela disse que no Tribunal do Júri, o juiz Togado, ele tem uma pontinha de inveja dos jurados, porque ele não consegue julgar os crimes dolosos contra a vida dos jurados que julgam, e o juiz vai aplicar só a pena no eventual condenação. Às vezes também pode acontecer, mas às vezes assim, a gente está tão acostumado também a ficar sempre julgando, que às vezes é bom não ser. Sim, não para de julgar. Vamos se desonerar um pouco. É. Mas o caso da legítima defesa no excesso exculpante, tá? Ocorreu no Brasil, porque assim, ó, eu estudei muito esse caso hoje aqui, estudei muito as teses que eu iria usar, tá? E de onde é que surgiu essa tese que apareceu mais forte no Brasil, da legítima defesa do excesso exculpante? No ano de 2016 ou 2018, agora não me recordo. Você ouviu falar naquela modelo Ana Hickman? A Ana Hickman estava num hotel, hospedada com o marido dela, e o cunhado da Ana Hickman era a segurança dela. Estava no hotel e com a mulher dele e a filha dele, de segurança aí. E chegou um fã nesse hotel, alucinado, dando tiro, e queria matar a Ana Hickman. E o que o cunhado, que era a segurança da Hickman, fez? Sacou da arma dele e descarregou a pistola várias vezes no cara, nesse fã que ia matar a Ana Hickman. E ele já estava no chão caído, morto. E ele ficou descarregando tiro. Qual foi a tese que foi usada lá? Excesso exculpante. Ele foi absolvido. Foi usada justamente essa tese aí. Ele se excedeu. O que eles entenderam lá? Ele foi repelir uma agressão atual, né? Foi defender a cliente dele, só que ele se excedeu. E deu vários tiros ali e matou. Parece que um dos tiros até que esse fã deu atingiu a filha desse segurança, de raspão. Mas para vocês entenderem, nesse caso aí, salvo engano, São Paulo ou Minas, eles entenderam que houve aí uma legítima defesa com excesso exculpante. Vocês não têm acesso ao celular hoje, agora aqui, vão ter só depois, quando terminar o programa do júri. Mas pesquisem no Google, caso Ana Hickman, cunhado, caso Ana Hickman, fã tentou matar, vai vir toda a história, vai vir tudo ali, tudo. E é exatamente esse caso que a gente está discutindo hoje, que a defesa entende que houve uma legítima defesa com excesso exculpante. Finalizada essa parte, tá, que é a primeira tese de defesa da defesa, que é a legítima defesa com excesso exculpante, vem uma segunda tese subsidiária, que a defesa vai passar para vossas excelências, que vão ser quesitadas, que é da lesão corporal grave. Depois de ser superada essa questão aí, que ele teve ou não uma intenção de matar o Adriano, é a segunda tese da defesa. Lesão corporal grave. Por que a defesa está nessa tese? Porque a pena daí é menor. E o que diz a lesão corporal? Está no artigo 129. Do Código Penal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano. Mas não é essa do Rafael. O Rafael entra aqui. Lesão corporal de natureza grave. Tá? E aqui a defesa está sendo bem honesta com vossas excelências. A lesão corporal resultou de natureza grave. Porque a lesão corporal de natureza grave, o parágrafo 1º diz: se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, foi no caso que aconteceu com o Adriano, que ele até chegou aqui e disse, eu tinha que ficar 90 dias afastado, mas eu fiquei 30, que eu tinha que trabalhar, voltar a trabalhar. Então houve isso aqui, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, sim, teve isso. Perigo de vida. No laudo pericial, ali também consta que essa facada que ele levou,
houve sim o perigo de vida. Então, essa é outra tese que a defesa traz para vossas excelências, que é a desclassificação para lesão corporal grave. Vossas excelências podem entender assim, ó, poxa, realmente, ele não teve a intenção de matar, mas ele quis lesionar. Ele quis lesionar. Ele quis atacar e lesionar o Adriano. Tem que responder por alguma coisa. Então a defesa traz essa tese para vossas excelências, que é da lesão corporal grave. Que nem eu disse para vossas excelências, se faz justiça condenando, sim, mas também se faz absolvendo, ou desclassificando os crimes. Aplicando uma pena justa para aquele rapaz ali. Com toda a honestidade do mundo. Eu não vim aqui para contar história, para ficar... Não. É trabalhar em cima dos fatos que ocorreram, das provas que trouxeram aqui. É isso daí. O processo pode não ser tão complexo, com milhares de volumes, vários volumes, mas é uma vida que está ali em jogo. Porque, bem na verdade, tá? O tribunal do júri é o tribunal da desgraça humana. Isso aqui é o palco da desgraça humana. Ninguém aqui sai vencedor hoje. Ninguém sai. Não tem vencedores no tribunal do júri. Eu tenho até alguma questão com os promotores, assim, ganhei o júri, levei o júri. Ganhou. Ganhou o quê? Por um lado tem uma família que muitas vezes, graças a Deus que eu disse, o Adriano está vivo, está aqui a vítima, está vivo, foi uma tentativa. Mas muitas vezes não tem vítima, a pessoa morreu, execução, está morta. Aí de um lado tem uma família que perdeu um ente querido, e do outro lado tem uma família que o cara está preso há 10 anos, 5 anos, pelo julgamento, e os filhos querendo estar com o pai e não estão ali. E por outro lado a família. Então não tem vencedores, Por isso a função do jurado de julgar é muito séria, é muito importante. Para não cansá-los também, e para ir para um encerramento, porque foi já trazido as provas, as alegações, as teses que a defesa quer que vossas excelências votem. Existe também no tribunal do júri, na parte dos quesitos, que é a quesitação genérica, se vossas excelências absolvem o réu, ou sim ou não. E vossas excelências têm autonomia e é soberano o voto, podem também votar com base na clemência. O que é a clemência? É perdoar. Perdoar o que o Rafael cometeu, se entender que ele cometeu. Aí eu faço uma reflexão com vossas excelências deste caso do processo do tempo que foi isso daí. O processo de 2015, há mais de 10 anos. Perguntei várias vezes para as testemunhas como é que é o relacionamento com vocês. Teve algo mais? Não teve mais nada, nenhum atrito. Inclusive, como eu disse, eles quando vão na casa do pai, quando um chega, o outro sai, ou eles procuram saber onde é que um ou outro está, eles não vão. Se o Rafael fosse esse monstro todo que estão querendo pintar, ele poderia ter feito já alguma coisa. Então passou 10 anos. Eu, antes do júri, eu, conversando com a minha colega, das perguntas, que nós íamos fazer para as testemunhas, a gente pensou, poxa, vamos perguntar para a vítima, na frente dos jurados, se ele perdoa o réu. Aí eu disse, essa pergunta é muito perigosa. Uma pergunta muito perigosa.
Mas foi feita essa pergunta aí. E eu entendo muito bem a vítima de não querer perdoar, dizer não é eu que vou perdoar. Gente, só Deus pode perdoar. E há quem diga que hoje os jurados aqui fazem um pouco do papel de Deus. E vocês podem, no quesito genérico, absolver o Rafael utilizando a clemência. A clemência nada mais é do que o perdão. E eu digo para vossas excelências, com toda tranquilidade, não digo nem assim, vamos dar mais uma chance para esse rapaz aqui. Não é dar chance para ele. Ele não é envolvido em crime. Ele não é faccionado. O cara trabalha. Teve um desvio na conduta, na vida dele errada. Mas quem de nós não poderia ter passado pelo que o Rafael passou? Se defender de alguma situação e se exceder um pouco naquilo ali. Então, vossas excelências têm que votar com tranquilidade, com a maior frieza no que diz tocante aos fatos que aconteceram, de tudo que foi trazido aqui. E a defesa pede, para vossas excelências que acatem a tese da legítima defesa um excesso exculpante. Fazendo isso, vocês vão estar absolvendo o Rafael deste delito aí. Se entenderem que ele deve ter alguma punição, que seja então pela lesão corporal de natureza grave. Doutor, eu acho que eu encerro a minha fala aqui, que eu já esgotei, e se caso a doutora promotora virar a réplica, eu venho à tréplica trazer os outros argumentos. Isso daí. Tá, Obrigado. Só então, antes da gente encerrar aqui, só para efeitos da ata, para não depois dar um não entendido no registro da ata. As teses defensivas, então, são a legítima defesa, a absolvição por legítima defesa própria, que é a tese principal. Isso. Aí, subsidiariamente, na seguinte ordem de prioridade, a absolvição por excesso culpante na legítima defesa, a absolvição por clemência ou desclassificação por lesão corporal grave por negativa de dolo e por desistência voluntária. Isso. Tá? A doutora vai voltar para a réplica? Não. Os jurados são prontos para votar? Agora Sim. é a hora de